Então, eu queria falar sobre ser católico e sobre não ser católico. Coisa que eu já tive a minha experiência de muitas vezes achar que eu era católico e não era coisa nenhuma. Eu vou tentar ajudar de alguma forma falando objetivamente, coisa que eu não sou muito bom. Mas se você é católico, é preciso se conhecer. É preciso se conhecer, cara. Se você é católico e é uma pessoa totalmente materialista, bom, você não é católico. Tem que entender isso. Agora, se a gente for olhar, todos nós somos muito materialistas. É algo da nossa época. E nós precisamos nos conhecer, entender a nossa história, a história dos nossos pais, dos nossos avós, saber em que contexto histórico nós estamos, o que nos influenciou até aqui, o que influenciou nossos pais, que nos educaram e foi educado por alguém, para a gente entender quem nós somos. Porque é importante entender quem nós somos. Nós, há 300 anos, eu vou dar primeiro uma volta aqui durante 10 minutos para tentar chegar no ponto que eu quero chegar. Nós, há 300 anos, a sociedade, então imagina, você, seu pai, seu avô e talvez seu tataravô, e talvez mais ainda, de geração. É uma geração que fugiu totalmente do catolicismo. Nós criamos muito mais em ideias do que na realidade. Nós criamos muito mais nos nossos objetivos do que no céu. Não buscamos o céu. Porque como eram as pessoas antigamente? As pessoas antigamente, elas queriam estudavam, para quê? Para ser sábias e santas, para alcançar a santidade. Hoje, para as pessoas, não interessa caminho de santidade, não interessa mortificação, não interessa morrer pelo outro, não interessa aceitar a cruz, não interessa aceitar sofrimentos, não interessa aceitar a realidade, se indigna com a realidade. É algo absolutamente anticristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois, se você, ao passo que for começar a se entender, ver que você crê muito mais em ideias do que realidade, você luta muito mais por ideias do que pela realidade, do que pela verdade. A verdade da vida, o que é hoje, a situação que você está, a situação que eu estou, a situação que o Brasil está, é a verdade, é o que nos interessa. As ideias são maluquices. Lutar só pela ideia é uma coisa de maluco. Nós temos que tentar transformar a nossa realidade e buscar a verdade. E a verdade está em Cristo. Calma. Eu dei uma volta aqui meio louca. Para mim fica ainda um pouco claro, mas eu sei que para muita gente começa a ficar muito confuso. Eu vou dizer que desde a Revolução Francesa, a nossa sociedade anda capengando moralmente. Porque a Revolução Francesa, os homens teve coisas positivas, pouquíssimas, tá? Mas a gente pode até falar que sim, avanços sociais, tal. Mas a Revolução Francesa, o ideal dela, que chegou até nós, até todo esse pensamento socialista que nós temos dentro de nós, um pensamento comunista, uma justiça dentro de nós, que nós temos que fazer justiça. E a cruz nunca foi aceita, que miserere nobis, o quê? Então, esse pensamento vem desde a Revolução Francesa mais fortemente. A Revolução Francesa não era liberté, igualité, fraternité. Isso é uma propaganda mentirosa. É a propaganda. Chamaram os publicitários, os caras inventaram isso aí. Mas não é a verdade. Chamaram pessoas talentosas que poderiam deixar a coisa um pouco maquiada, mas a verdade da Revolução Francesa é enforcar o último rei, até o último rei com as tripas do último padre. Não interessava o império, não interessava a igreja, porque tudo isso escravizava as pessoas, sobretudo a igreja. Pois então, desde aqui nós temos um pensamento revolucionário que vem se agravando, que vem se aumentando, que vem se transformando no que chegou hoje. Um pensamento que distorce tudo, que a realidade não interessa. Não interessa o que eu invento, não interessa o que eu acho que eu sou, não interessa mais o que eu sou
a minha situação financeira, a minha sexualidade, não interessa. O que interessa são as ideias. E isso é coisa de maluco. Mas a maluquice começou a se tornar tão normal que parece que a maluquice é a verdade. E nós temos que escapar disso aí, fugir disso aí. Então as pessoas sempre viviam buscando o céu, buscando a eternidade, buscando ser santo, ser sábio, ser inteligente para alcançar a sabedoria divina. Para isso que as pessoas estudavam. Hoje as pessoas estudam. Aliás, hoje as pessoas perguntam o que você vai ser quando crescer. Isso é uma pergunta totalmente distorcida já. Não é porque você é. As pessoas têm que ser educadas desde cedo que elas são. Você é. Você existe. Porque tem causado muitas depressões. Pessoas têm se matado porque elas de repente pensaram que elas não são o que elas queriam ser, mas elas sempre foram. Você sempre existe, desde que existiu, desde no seio da tua mãe você é. Você existe e você é amado por Deus do jeito que você é. Você não precisa se transformar num médico, ou se você não conseguiu ser médico, você deixou de ser alguém especial. Para Deus você é um consagrado e você tem a vocação da vida eterna. Isso é uma confusão que criou na cabeça das pessoas, de forma que realmente muitas pessoas se frustraram com a vida. Acharam que são derrotados. E isso é achar que é derrotado, achar que é perdedor. Isso é um materialismo enraizado. E esse materialismo enraizado causa muito mal nas pessoas. As pessoas não conseguem ser felizes com o que têm. Claro que é maravilhoso nós buscarmos crescer na vida com as modalidades justas, se esforçando, batalhando, plantando, colhendo. Tudo isso é maravilhoso, estudando para alcançar coisas boas. Tudo isso é bom e é justo. Mas as pessoas não aceitam a realidade. Isso é perturbador. Isso confunde a cabeça. Bom, agora mudando de assunto. Então as pessoas, os católicos, de verdade, eles devem buscar a santidade para alcançar o céu. Porque o católico deve entender que essa vida é passageira. Essa vida, se durar muito, são 100 anos. O pessoal vive aí de 50 a 85 anos normalmente, muita gente vai mais cedo, mas essa vida é passageira. E a vida definitiva, isso é nossa crença. Se você não crê nisso, não tem problema, você pode ir embora, você não precisa acreditar, que não é uma obrigação acreditar, isso é fé da igreja, isso é fé da verdade. A igreja acredita que essa é a única verdade, o único Deus. Não existe um Deus para quem crê no catolicismo, é um Deus para quem é islão é um Deus para quem é budista é um Deus. A verdade é uma só. E aqui não é uma crítica a nenhuma das outras religiões. Os homens têm que ser respeitados enquanto buscam a verdade. E o Senhor, quando virá, Ele vai buscar corações que buscaram a verdade de coração. Pessoas que buscaram a verdade, mas quem se acovardou com a verdade, não quis ouvir a verdade, tampou o ouvido e falou lá, esse sim será, fala, apartai-vos de mim, maldito. E a crença na igreja é que a vida eterna, que não são 100 anos, não são 200, não são 1000, 1 milhão de dias serão pouco. É a vida eterna. Ela tem duas realidades. Ou o céu, que é a alegria plena na presença do Senhor, visível, ou o inferno, que está reservado para aqueles que não creram, ou para aqueles que não buscaram de coração a verdade, querendo entender quem sou eu, o que é a vida, por que que eu existo, por que que eu existo, por que que eu nasci, por que que essa pessoa existe, por que eu sofro, por que acontece tudo o que acontece, por que essas pessoas vivem ao meu lado, por que o meu pai e minha mãe é esse, por que o meu vizinho é aquele, por que Deus tem preparado tudo isso para mim. Deus tem te preparado e reservado o céu para você. Mandou o seu Filho Jesus Cristo, vocês conhecem a história, que nós não poderíamos mais ir para o céu. O Senhor nos redimiu, agora basta nos buscá-lo. E o que é
o cerne, uma das coisas mais importantes do cristianismo para os católicos e para o mundo inteiro. Mas quem já está dentro da igreja tem que acreditar nisso, porque se não acreditar nisso tem que ir embora. A igreja acredita que a coisa principal do catolicismo é você se conhecer. Porque fazer uma confissão perfeita é preciso se conhecer. E só faz uma confissão perfeita quem se acha um perfeito de um pecador. Um pecador gigante. Um católico de verdade não se acha bom. Quem se acha bom, quem se acha caridoso, quem se acha uma pessoa que faz obras maravilhosas, não está de acordo com o catolicismo. Porque quando você se conhece profundamente, você se vê um miserável, você crucificou Jesus Cristo. E Ele te ama. O católico busca a vida inteira chegar no dia da sua morte limpo, confessado, pois tem a graça dos sacerdotes, e confessar seus pecados. Confessar, fazer uma confissão perfeita é o objetivo da sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? Fazer uma confissão perfeita. Fazer uma confissão perfeita. Não é ser o bonitinho diante de Deus. Não é ser o santinho que está lá na parede da igreja. Isso é o que você busca. Mas normalmente o que você está aí no meio do caminho. Então confessa quem é você nesse meio do caminho. Quem é você? Senhor, eu sou um rancoroso. Senhor, eu sou um idiota. Senhor, eu sou um prepotente. Se ajoelhar diante do sacerdote e falar: eu queria pedir perdão porque eu sou isso, porque eu sou arrogante, porque eu acho que eu sei mais que as pessoas, porque eu menosprezo um, menosprezo o outro. Fazer uma confissão perfeita, uma confissão constrangedora, uma confissão que você não quer falar, que tem na hora de falar com o padre você tem vergonha de falar, e você até engasga.